Olá, muito boa tarde. Hoje, segunda-feira, 26 de outubro de 2020. Está estreando, está começando o Jornal de Mato Grosso, a partir de agora pela TV Cidade Verde, canal 12.1 no digital para todo o planeta. E é óbvio, as principais notícias começam a ser apresentadas a partir de agora para você que está nos acompanhando, aonde quer que você esteja, no estado e no Brasil. Uma denúncia que está circulando nas redes sociais nesta manhã de segunda-feira, começo de semana. Uma suposta compra de votos do vereador Misael Galvão foi flagrada em vídeos que estão circulando nas redes sociais. O presidente da Câmara, que está tentando a reeleição, aparece nas imagens da suposta compra de votos. É um dos destaques do programa de hoje. E ainda, vários lugares de votação foram alterados. Atenção você, eleitor, que vai participar do processo eleitoral. A Justiça orienta a consultar o seu local de votação antes do dia da eleição, para não ficar perdido no dia. Para isso, podem ser usadas também as redes sociais. Na nossa estreia do JMT desta segunda-feira, você vai ver que em Várzea Grande este ano, o dia de finados vai ser proibido. Cultos, missas e outras celebrações litúrgicas. Essas medidas são para evitar o contágio do novo coronavírus. E ainda, a economia mato-grossense começa a dar sinais de recuperação. Crescem as vendas no comércio, loja de materiais de construção e farmácias tiveram os maiores destaques nas vendas. Agora são 12h12, o JMT está no ar. Muito bem, um dos assuntos da rede social desta segunda-feira, desta semana que está começando, sem dúvida nenhuma, é o vídeo em que aparece, inclusive, o candidato à reeleição, vereador Misael Galvão. A denúncia é de uma suspeita de compra de votos. No vídeo, é claro que já está circulando nas redes sociais, é possível ver o momento em que há uma possibilidade de compra de votos na ação. O vereador Misael Galvão pode ter problemas com a Justiça Eleitoral em função desse caso. Isso porque o presidente da Câmara teve o nome ligado ao vídeo que supostamente pode ser que seja de compra de votos. As imagens já estão nas redes sociais, viralizaram durante todo o fim de semana, mostraram pessoas ligadas ao Misael fazendo promessas de pagamento de troca de apoio, ou seja, em troca do voto. Pessoal, vocês estão vendo essas casas adesivadas com essa placa do Misael Galvão, o atual presidente da Câmara de Vereadores de Cuiabá? Pois é, os senhores sabem o que o cidadão comum está tendo que fazer para ganhar um dinheiro hoje, já que esse candidato, esse Misael Galvão, está aproveitando essa fase ruim da pandemia. Ele está pagando por cada placa dessa aí R$250 para votarem nele. Para votarem nele. R$50 toda segunda-feira será repassado para cada cidadão de bem desse. Vocês acreditam? Daqui a pouco vai ser a minha. E na hora que a minha ser colocada, eu também vou gravar. Também vou filmar. E vou colocar isso, eu vou denunciar isso na Polícia Federal. Essa semana nós vamos dar um upgrade na campanha aí. E aí, se carro para desval, eu tá aí, pô. Você vai colocar o carro, placa, o pneu, eu quero ajuda de custo aí. Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um conhecido aqui do bairro, aqui pra fora. Rapaz, tem família aqui, tem família de CPA4, mas minha família nada aí, tô colocando por baixo aí, eu de 70 votos. Vou fazer o seguinte, eu vou liberar 12 carros pra você, 50 por semana. Aí nós marcamos um dia de adesivaço lá e adesiva os carros. E aí você leva alguma coisinha por fora. Meu quanto? Então, 50 por semana. 50 o quê? Reais. E a placa, como funciona? A placa é mais pra quem não tem carro, entendeu? Porque, tipo assim, se eu pagar 250 pro cara colocar a placa, 250 do carro, aí quebra nós. Você é o ponta. E não para nada. Eu sei. Você é o seguinte, você é o número 1. Você é o líder, número 1. Aí pra baixo do C vem os 2, pra baixo do C vem os 3, entendeu? Você é o cabeça aqui, então você é responsável por 2 e pelo 3, entendeu? Então tem que passar um negócio a mais pra você. Você coordena esse 2 e o 3. Então, tipo assim, se eu colocar pro cara 250 do carro, 250 da placa, aí chegar lá na casa do cara, o cara tem 4 votos lá. Eu tô pagando quase 120 por voto. Tô pagando quase 120 por voto.
Aí compensa para nós, entendeu? Entendi. E aí as coisas que a gente tá fazendo é... O Jota passou sempre pra mim, aí a gente só pega as pessoas de confiança mesmo, ele não é um cara de confiança, entendeu? Aí a gente vai... Então você faz o seguinte, hoje você levanta aqui que você tem, ó, eu tô aqui direto, meu nome é Sandro, você me passa pra mim amanhã, fala, ó, eu fiz um estudo aí e tal, e eu tenho isso aqui. Aí, no princípio eu libero esses 12 pra você, aí depois se você tiver mais alguma coisa de casa, alguma coisa você me passa, que aí eu te dou uma resposta. Muito pior do vereador supostamente tentando vender voto, pior você que tenta comprar o voto, que tenta não, você que aceita a vender o seu voto num período eleitoral como esse. Crime para os dois lados, para quem está tentando comprar o seu voto e para você que está vendendo o seu voto nesse período eleitoral. Com certeza você não vai ter motivo nenhum para reclamar depois se participar desse tipo de atitude. A nossa produção tentou entrar em contato com o presidente Misael Galvão, que até agora ainda não se posicionou. Sim, se posicionou? Vamos lá, acabou de chegar então, acabou de chegar aqui para o JMT o posicionamento do presidente da Câmara que luta pela reeleição. Com relação aos vídeos que estão circulando nas redes sociais, o vereador Misael Galvão do PTB está tomando ciência dos fatos. A assessoria jurídica do parlamentar já foi acionada para as devidas providências, a fim de que os fatos sejam devidamente esclarecidos. Vimos com tranquilidade e naturalidade os ataques, tendo em vista que trata-se de um vereador candidato à reeleição. O presidente da Câmara Municipal da capital, em 4 anos de mandato, Misael Galvão apresentou mais de 14 mil indicações que levaram asfalto aos bairros Doutor Fábio, Altos da Serra, São Roque, Jardim Paulicéia e outros. Diante disso, o parlamentar acredita que a divulgação desses vídeos seja mais uma forma de ataque, com o intuito de denegrir a sua imagem e prejudicar a sua campanha eleitoral na reeleição. É a nota que acabou de ser divulgada pela assessoria do vereador e candidato à reeleição, Misael Galvão. Bem, nós estamos começando o JMT hoje. Não apresentei o cenário para você, né? O cenário do programa não é só esse quadradinho aqui, não. Vamos dar uma volta aqui, Júlio. Ó, o cenário começa aqui, nesta ponta, e nós teremos todo esse espaço para bater papo, porque o programa não vai ser apenas de reportagens, não. Nós teremos convidados que vão participar do JMT. Aliás, essa semana nós estaremos recebendo aqui no programa já os candidatos à Prefeitura da capital. Os candidatos à Prefeitura da capital começam a partir de amanhã a estarem conosco aqui do JMT para apresentar as suas propostas. Percebam que serão entrevistas de propostas realmente dos candidatos. Então, a partir de amanhã, já na estreia do programa nesta semana, no JMT, nós estaremos batendo papo, conversando com os candidatos a prefeito aqui da capital. O primeiro é o representante do PSOL. A nossa produção está confirmando a entrevista. Aliás, todas as entrevistas foram confirmadas, mas sempre tem esse trabalho depois de confirmar também. Então, fique ligado, porque a partir de amanhã, aqui no programa, nós estaremos entrevistando os candidatos a prefeito aqui da capital. Bom, agora você tem que ficar atento, a gente falando em eleição, porque alguns locais de votação, eles foram mudados, né? Então você precisa se informar do local onde você vai votar, porque para que não seja pego de surpresa, para que você não chegue ao seu local de votação e descubra em cima da hora que você não vota mais ali no dia das eleições. O TRE está disponibilizando os canais de comunicação do órgão, inclusive pelas redes sociais também. A reportagem é de Maritza Fonseca. Grosso, o local de votação ainda é uma preocupação para os eleitores. Não estou sabendo. Por acaso já ouviu falar que houve mudanças em alguns locais de votação, em vários locais no estado? Ainda não. Você vota onde? Várzea Grande. Os eleitores devem ficar atentos às mudanças nos locais de votação este ano em todo o estado. Alguns locais foram extintos ou estão em reformas e os eleitores foram transferidos para outras unidades. Em Mato Grosso, 27 locais de votação mudaram de endereço. Por exemplo, os eleitores que costumavam votar na Escola Estadual Salim Felício, no bairro Parque Cuiabá, nesta eleição, vai votar no Colégio Fênix, que fica no mesmo bairro. Alterações por conta de obras, reformas, né? Aí a escola não conseguiu a tempo concluir para as eleições. Então, nesses casos, que são 27 casos dentro de 1.478, até são poucos. A gente fez a alocação, moveu o local de votação para a escola mais próxima. Em todo o estado, são 1.478 colégios eleitorais.
Por isso, as pessoas precisam consultar onde votam. A consulta é bem simples. Pode ir no site do TRE, no endereço tre-mt.jus.br e clicar no ícone Canal do Eleitor, ou no aplicativo e-Título, e também no WhatsApp 61 9637 1078 ou pelo 0800 647 8191. Lá no canal do Eleitor, Eleições, ele visualiza o local de votação, com o endereço, tudo para ele se encontrar a sua sessão eleitoral. Tem também o serviço no e-Título, né, que é o aplicativo para celular da Justiça Eleitoral, que ele também pode verificar o seu local de votação. Além do e-Título e do site, o TSE disponibilizou o atendimento pelo WhatsApp. Né? Pelo WhatsApp, o eleitor pode tirar várias dúvidas, dentre elas o local de votação. E, além de tudo, ainda tem o 0800 do TRE, né, que para orientar e tirar as dúvidas pelo telefone. É importante que todos fiquem atentos para evitar transtornos dia 15 de novembro e já deixar separados os documentos exigidos e respeitar as medidas de biossegurança. Ele antecipa isso, deixando separado o seu documento, e também é interessante que ele deixe separado uma colinha, né, para ele utilizar no dia da votação e ter fazer a escolha mais tranquila, né, sem erros. Ele leva o número do vereador, do prefeito e do senador que ele quer votar. E na hora ele faz o voto mais tranquilo possível. Bem, é óbvio que a gente vai continuar acompanhando toda essa história de movimentação eleitoral para você durante a semana. O dia da votação está se aproximando aí. E além dos locais de votação, é importante você também se interagir sobre o horário da votação neste ano, nessas eleições agora do mês que vem, né? Por causa da pandemia, alguns horários foram alterados. Nas primeiras horas dos dias, por exemplo, os idosos é que vão poder votar. Porém, essa nova determinação criou uma certa confusão para você que é eleitor. O TRE está explicando que as primeiras horas de votação, somente há prioridade para os idosos que forem comparecer às suas sessões eleitorais. Não vai ser proibida a votação de quem não pertence a esse grupo, é óbvio, né? Mas prioridade para quem for idoso e chegar. Ou seja, se você chegar no local de votação junto com o idoso, já é prioritária, né? A votação do idoso, ele não fica nem na fila, tem fila especial e tudo mais. Mas nesta eleição, você vai ter que esperar. Conforme os idosos foram chegando nas primeiras horas, você espera e o idoso vota. A Marícia também acompanhou esse detalhe. Preste muita atenção para que você não tenha problemas no dia da votação. Informações conflituosas que circulam nas redes sociais levaram o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso a esclarecer que o horário de votação das 7 às 10 da manhã nas próximas eleições, no primeiro turno 15 de novembro e o segundo no dia 29 do mesmo mês, não vai ser exclusivo para os idosos, mas preferencial para os eleitores que tenham acima de 60 anos. A medida foi incorporada às normas eleitorais estabelecidas no Plano de Segurança Sanitária, a prevenção do coronavírus no dia das votações. A Justiça Eleitoral, a partir de estudos, a partir inclusive de um plano elaborado de segurança sanitária, estipulou que essas 3 primeiras horas do processo de votação fossem destinadas aos eleitores que têm mais de 60 anos de idade. Obviamente, não é uma obrigatoriedade, é uma faculdade que os eleitores que se encontram nessa faixa etária, eles podem procurar a sessão eleitoral para exercer o seu direito ao voto. O Tribunal Regional Eleitoral lembra que os idosos, por lei, têm preferência de qualquer forma. Existem aquelas prioridades que são prioridades legais, que incluem o idoso, incluem as mulheres gestantes, incluem também os deficientes físicos, as mulheres grávidas, enfim. A lei já faculta a essas pessoas a prioridade no exercício do voto. Nesse caso, é uma questão de saúde, que o TSE resolveu estabelecer esse horário específico durante o dia para evitar o contágio pelo coronavírus, estabelecendo um processo mais seguro, em que os mesários e os coordenadores dos locais de votação tivessem mais atenção para esses eleitores dessa faixa etária. O TRE informa que nenhum eleitor vai ser impedido de votar das 7 às 10 da manhã. Lembrando que o horário de votação foi antecipado em 1 hora, para que tente evitar aglomerações e garantir segurança aos eleitores. E para isso nós lembramos
introduzimos aqui algumas medidas, como a obrigatoriedade de que cada eleitor compareça ao local de votação utilizando a sua máscara individual, porque se ele não estiver com essa máscara, ele não poderá adentrar a sessão eleitoral. E ao adentrar ali naquele local de votação, na sessão eleitoral, ele vai precisar higienizar as suas mãos com o álcool em gel, vai fazer a sua identificação perante o mesário sem entregar o documento, e depois se destinará à urna eletrônica. Após o processo de votação, ele sai da cabine de votação e, mais uma vez, faz a higienização das suas mãos. E, por seu turno, também os mesários deverão obedecer, seguir uma série de protocolos, como a utilização também do álcool em gel, dos equipamentos de proteção individual, como a máscara e também as viseiras plásticas, além de outras medidas que eles deverão observar. Bem, tomara que tudo isso aconteça, né? Porque o que a gente já está vendo aí com essa liberação, afrouxou um pouquinho aí as regras da pandemia, a gente já vê que tem estabelecimento que já não tem mais nem álcool em gel na porta, né? Você tem que ficar procurando de tal álcool em gel para passar. Tomara que nas sessões eleitorais, no dia das eleições, tudo isso funcione assim como foi dito aí na reportagem. Bom, no JMT que está estreando hoje aqui, nós teremos também os nossos repórteres participando ao vivo e trazendo informações para você de diversos pontos da cidade. Vou caminhar aqui para cá, ó. A Natália Loyola está aqui com a gente ao vivo, porque atenção, você motorista, né? Você que precisa pegar o trânsito aqui da região metropolitana todo dia, e várias alterações estão sendo feitas em função de obras. Inclusive, já existe aí uma obra que está com suspeita de quê? De problemas na infraestrutura, né? Pessoal que utiliza aí o complexo do Tijucal, aqui na capital, a partir de hoje vai ter uma interdição por conta dessas obras de restauração. A Natália Loyola está com a gente aqui ao vivo e tem as informações. Boa tarde, Natália. Boa tarde, Anderson. Boa tarde a todos que estão acompanhando a estreia do JMT nesta segunda-feira. Então, a Cinfra, que é a Secretaria de Infraestrutura e Logística, informou que a trincheira do complexo viário do Tijucal, que interliga a BR-364 até a Avenida Arquimedes Pereira Lima, será interditada nesta segunda-feira. Alguns trechos apresentaram problemas de estrutura e, por isso, ela vai ser interditada para que possa ser reestruturada. A interdição começa hoje e a previsão de conclusão é para os próximos 30 dias. E, segundo as informações da Cinfra, alguns problemas de ordem jurídica e administrativa existentes desde 2017, quando a trincheira foi liberada, que impediram a correção dessas falhas na estrutura. E isso quase também levou ao rompimento de contrato com a empresa executora contratada. E como a gente pode ver aqui, Anderson, com as imagens do Maicon Xavier, a Cinfra informou que vai ser interditada, mas ainda não foi. A gente pode ver que tem movimento dos dois lados, tanto sentido centro como sentido bairro. E a orientação para os motoristas é que, mesmo sem ser interditada, eles possam procurar novos caminhos alternativos e sair com antecedência de casa. Anderson. Tá certo. Eu sei que pode ser que seja mais um transtorno para a gente que precisa do trânsito, e você que pega aí o complexo do Tijucal, mas é melhor que essa obra seja feita agora do que a gente tenha problemas piores no futuro, né? O que chama a atenção da gente, nos deixa assim um pouco angustiados, é de que é uma obra nova, não é uma obra antiga. E já está precisando de reparos assim, era para ser interditada hoje cedo, não foi. O trânsito continua fluindo aí nesse complexo do Tijucal, mas atenção, porque a qualquer momento, imagino eu, que isso possa ser interditado. A produção vai checar para a gente entender o motivo pelo qual foi feito o anúncio da interdição, e ela não foi feita até esse presente momento, né? Muito obrigado por enquanto pelas informações da Natália, ao vivo aqui, para você que é motorista, você que está nos acompanhando, sobre essa interdição da trincheira aí no complexo do Tijucal, que estava prevista para acontecer hoje cedo, não aconteceu. Eu só quero reforçar que durante essa semana, aqui no JMT, a gente vai receber os candidatos a prefeito aqui da capital, tá? Amanhã a gente vai receber o Gilberto, que é do PSOL. Eu já mostrei um pouco do cenário
cenário para você aqui do JMT. É um cenário que já foi feito pensando nisso, né? Em entrevistas que serão feitas aqui durante o programa, durante a semana, para que você, que é espectador fiel da TV Cidade Verde, sempre fique muito bem informado. E essa é uma característica aqui do Grupo Cidade Verde de Comunicação, essa amplitude toda, né? Esse estúdio monstro, esse tamanho todo, que é para que você possa ser muito bem informado. E eu gosto de mostrar, né? Eu gosto de passear, porque você sabe que aqui é tudo feito com muito carinho para você que é espectador fiel da TV Cidade Verde. Ou seja, esta semana, amanhã, a gente começa uma série de entrevistas com os prefeitos, candidatos a prefeitos aqui da capital, começando com o Gilberto do PSOL. Amanhã, a partir do 12h15, eu estou te esperando aqui para a gente acompanhar juntos essa rodada de entrevistas em que nós vamos deixar os candidatos expor as suas ideias e as suas propostas para que realmente você que assista sinta que está sendo orientado e sinta se pode votar no cara ou não, se deve votar ou não, tá? Amanhã, a partir de amanhã, aqui do JMT. Bom, atenção você que é de Várzea Grande, porque a Prefeitura editou novas normas aí com o decreto da Covid-19 e essas normas vão atingir direto quem vai visitar os túmulos aí no dia de finados, no próximo dia 2, né? As novas medidas têm o objetivo de evitar a aglomeração, e aí você vai dizer para mim assim, pô, vamos tentar evitar a aglomeração no cemitério do dia de finados. Será que vão conseguir? Se lá em Várzea Grande não estão conseguindo evitar nem a aglomeração em portas de estabelecimentos comerciais e nem nos bares, né? A gente recebe várias denúncias de bares em Várzea Grande, onde a aglomeração é muito grande. Será que no cemitério, nesse dia de finados, isso vai ser possível? Bom, a gente vai acompanhar a reportagem da Natália com todos esses detalhes agora. O feriado de finados acontece no dia 2 de novembro e a Secretaria Municipal de Várzea Grande estabeleceu algumas recomendações para a população para evitar o contágio da Covid-19 durante o feriado. No dia, não será permitida a realização de missas e cultos. Funcionários das Secretarias Municipais de Serviços Públicos, Saúde e Vigilância Sanitária estarão de plantão na entrada dos cemitérios com kits de higiene e orientações à população, coordenando os acessos de entrada e saída das pessoas para evitar aglomerações. Não será permitida a realização de celebrações litúrgicas coletivas nos cemitérios, apenas a visitação e a queima de velas. O comércio de venda de flores, velas e alimentos está autorizado, desde que seja mantido o distanciamento de pelo menos 1,5 metro entre uma banca e outra e a disponibilização de álcool em gel. Recomenda-se também a não circulação de pessoas pertencentes aos grupos de risco, como crianças e idosos. Muito bem, né? Aí fica também aquela consciência do cidadão, se vai aglomerar ou se não vai aglomerar para o dia de finados. Agora eu tenho uma boa notícia para você. Graças a Deus, a vida começa a voltar ao normal e isso começa a aquecer a economia também, né? Porque esses sinais de recuperação já começam a ficar cada vez mais visíveis no comércio aqui em Mato Grosso, né? As vendas estão crescendo. O setor que mais se destacou nesse primeiro momento é o da construção civil e isso é uma boa notícia nessa reta final do ano aí. Vamos acompanhar na reportagem. A pesquisa mensal do comércio referente ao mês de agosto teve uma avaliação recorde no país, ficando 3,5 pontos acima da média. E Mato Grosso apresentou um crescimento ainda maior, de 10,5%, uma alta 3 vezes maior do que a média do país. Recursos do governo, como auxílio emergencial, foram um dos fatores de ajuda para esse crescimento. Olha, a gente sempre fala, né? Mato Grosso é o último estado a entrar numa crise, porém também é um dos primeiros a sair de uma crise. Isso se leva muito pela força que o estado tem em produções, agronegócio e também a nossa indústria, o nosso comércio acaba ganhando um destaque quando a gente compara com outros estados. É um estado que cresce muito, que produz muito. Então, analisando principalmente o início desse segundo semestre, de forma específica a partir de setembro, as vendas melhoraram de forma bem significativa. E nós esperamos que possa se manter esses índices, possam ser mantidos esses índices até o final do ano, elevando ainda mais esse crescimento, que a gente possa chegar no final do ano com boa parte dos prejuízos que nós tivemos no primeiro semestre, que eles possam ser recuperados até o final do ano, pelo menos parte deles. Mas essa
Essa alta teve representatividade somente em alguns setores, como farmácias, supermercados, itens de eletrodomésticos. O comércio de rua, com venda de roupas e calçados, ainda não alavancou. Como é que está o movimento? Meio fraco também, não tá aquelas coisas não. Tá bem? Não tá igual antes, né? Não, diminuiu bastante o movimento. Dados da pesquisa mostram um aumento da confiança do consumidor e de empresários, juntamente com o crescimento das receitas do Estado, e apontam que, apesar das dificuldades causadas pela pandemia, 2020 teve um bom resultado na atividade comercial de Mato Grosso. Nós tivemos alguns segmentos que se destacaram, né? Nós tivemos materiais de construção, nós tivemos farmácias, realmente eletrodomésticos, muitos utensílios voltados para as residências, para as casas. Isso tem muito a ver, sim, com a quarentena, com as pessoas ficando dentro das suas casas, onde acabaram buscando fazer aquela reforma que não fazia há um determinado tempo. Então, eles acabaram investindo muito mais nesses segmentos. O comércio varejista em si, que confecções, sapatos, esses estão começando a recuperar a partir de agora. Até porque sofreram muito com a quarentena, ficaram fechados aí por mais de 60 dias durante este ano, e isso impactou de forma significativa. Muito bem, né? O cara tinha que ficar em casa, não podia sair, tinha que ficar isolado, tinha que investir mesmo na reforma da casa, né? Ampliar, fazer um puxadinho, aquela história toda, deixar a casa mais confortável, porque todo mundo era obrigado a ficar em casa. A gente vai para o primeiro intervalo, uma pausa aqui no JMT, daqui a pouquinho tem a previsão do tempo, hein? Fez calor no fim de semana, será que o calor vai apertar? Será que a chuva vai vir, não vai vir? Daqui a pouquinho, na volta do intervalo, a previsão do tempo. E não se esqueça, essa semana, no JMT, semana de estreia, tem a participação dos candidatos a prefeito aqui da capital. Um bate-papo com cada um deles a partir de amanhã. Não saia daí não, a gente volta já. Muito bem, JMT está de volta nessa sua tarde de segunda-feira, estreando o programa novo aqui essa semana. Semana de estreia, daqui a pouquinho, depois do JMT, tem o The Chapa. O cenário do The Chapa tá algo de outro planeta, amigo. Eu não posso mostrar ainda não, porque senão eu estrago a estreia dos caras, né? Mas o cenário do The Chapa, vou te contar, hein? Você vai ver daqui a pouquinho o The Chapa aqui na TV Cidade Verde, nessa estreia de programação nova, de nova grade, para você que é espectador fiel nosso. Vamos de previsão do tempo agora, é isso? É isso mesmo? Previsão do tempo, o fim de semana foi de calor, né? O fim de semana choveu em algumas regiões, chuvas isoladas. A Alessandra está chegando aqui com a gente para falar da previsão para esse comecinho de semana, para essa segunda-feira. Tudo bom, Ale? Tudo ótimo. Teve uma chuvinha meio isolada aí no fim de semana, né? Teve gente, aquela chuva de molhar bobo, você não está na hora que chove daquele lugar, daqui a pouco chove ali, não chove lá. Teve chuva que trouxe transtorno, inclusive na sexta-feira, para muita gente, na tarde de sexta-feira. E a semana, como é que começa? Eu recebi no fim de semana, na quinta-feira, um alerta da Defesa Civil alertando para que as pessoas tomassem cuidado com ventanias, ventos fortes, chuvas fortes nessa época do ano, em função de toda essa ansiedade e expectativa das chuvas. Começamos a semana como? Começamos a semana com essas chuvas isoladas, Anderson. A previsão, na verdade, para a semana inteira é que se ocorra nos finais de tarde essas chuvas isoladas. Ou seja, vai chover em alguns pontos da cidade. Para hoje, Anderson, a previsão é que se tenha chuva. A máxima hoje pode chegar a 35 graus, a mínima 20 graus e a umidade relativa do ar fica em 41%. E tem ventado bastante, esse ventinho não nos dá a sensação de que está muito calor, né? Ontem chegou a fazer 35, 36, mas tinha aquela brisazinha, aquele ventinho, deixou a gente mais sossegado, mais tranquilo. Dura que quando faz 35, 36 e não venta nada, né? Aí fica a previsão difícil, é que continue esses ventinhos para dar aquela refrescada, né, Anderson? As máximas para essa semana aqui na capital vão variar entre 28 e 35 graus. Vai ficar nessa casa, entre 28 e 35 graus aqui na capital, Anderson. A previsão de chuva é para
tem previsão de chuva em todos os dias aqui na capital essa semana. Saindo de Cuiabá, nós vamos para o norte do estado, em Sorriso. A máxima hoje pode chegar a 35 graus, a mínima 25 e a umidade fica na casa de 55%. As temperaturas máximas em Sorriso vão ficar na casa de 30%, então variando ali, 30% não, 30 graus. Então vão variar ali de 30 até 34 graus de máxima. Mas sexta-feira tem uma mínima baixinha lá em Sorriso, né? 19 graus. Isso, aqui na capital também, a sexta-feira pode ter uma temperatura mais amena. Agora falando sobre a chuva em Sorriso, Anderson, existe a possibilidade de chuva a partir de quarta-feira em Sorriso. E a falta da chuva acabou preocupando os produtores de milho em Sorriso. Isso porque 80% das fazendas de milho não receberam a quantidade de chuva necessária para que se inicie o plantio de safra 2020-2021. A nossa equipe em Sorriso produziu um material sobre o assunto e tem mais informações. Vamos assistir. Em outubro de anos anteriores, as máquinas já estavam a todo vapor plantando a safra de soja. Hoje, elas estão paradas, pois as condições climáticas não permitem que parte dos produtores iniciem o plantio sem grandes prejuízos. No que se dá esse atraso? É essa falta de chuva, né? Não está chovendo. Os outros anos geralmente chovia, as primeiras chuvas começavam em setembro e a gente iniciaria o plantio no início de outubro. Agora não choveu, nós temos área aí que não choveu nada. Algumas áreas choveu na própria fazenda, tem área que choveu 50 milímetros, tem área que não choveu nada. E nós temos aí cerca de 80% das lavouras que não choveu ainda. Então é muito complicado isso. A preocupação dos produtores é refletida nos números. Segundo o Sindicato Rural de Sorriso, até o dia 20 desse mês, foram semeados 13,48% do grão. Em comparação ao ano passado, nesse mesmo período, mais da metade da safra 2019 já era plantada. Ainda de acordo com o presidente do sindicato, Silvano Felipeto, parte do que já foi plantado foram em áreas irrigadas com pivô central. Segundo o nosso levantamento, agora há pouco, acabou de sair, cerca de 14% das áreas de Sorriso já estão plantadas. Dentre esses 14%, eu acredito que 90% desses 14% é dentro de pivô e o restante é fora de pivô. Porcentagem pequena, né? Muito pequena, por isso da nossa preocupação, né? Para o produtor Eloy Bedin, existe uma deficiência no serviço de informações climáticas. E isso afeta diretamente no trabalho desenvolvido na lavoura. O índice de acerto das previsões é uma coisa monstruosa. Tá louco. Olha, nós estamos bem mal assessorados aqui no Brasil, viu? Precisava, eu acho que fazer uma rede melhor de coleta de informações através de estações meteorológicas, principalmente nesse cinturão produtor aqui, para que com esses dados trazer mais confiança, né? Umas previsões mais assertivas, né? Que dê um respaldo para o agricultor, né? Às vezes o agricultor arrisca plantar um pouco numa umidade baixa, crente numa previsão que vai dar certo, né? E amanhã você abre os sites de pesquisa e muda tudo de um dia para o outro. Fato é, há muitas incertezas em relação à rentabilidade da safrinha devido à falta de chuva. E para os produtores, só resta uma alternativa. E se não chover lá na frente, esse seria o prejuízo contabilizado, né? Vamos ter que rezar bastante. Sempre tem, né? Ou quando chove demais ou quando chove de menos, sempre dá um probleminha, né? Então, tá bom. Sempre dá um problema. Anderson, como eu disse, a previsão de chuva para Sorriso é quarta-feira, que se começa a partir de quarta-feira dessa semana. Essas são as informações de hoje. Eu volto na sexta-feira e trago informações sobre o final de semana. Fechado, Ale. Obrigado. Obrigada. Bom, a gente vai seguindo aqui com o JMT desta... Já são 12h48, né? Passou rápido a hora aqui hoje, né? Tem uma preocupação de um surto de diarreia lá em Várzea Grande. Até agora as autoridades de saúde estão tentando investigar o que é que está acontecendo, né? Algumas pessoas dizem que seria a água
lá de Várzea Grande que estaria causando esse problema. Mas é uma preocupação muito grande para as autoridades sanitárias que estão investigando o que estaria acontecendo em Várzea Grande. Fato é que existe um aumento nas unidades de saúde de crianças, principalmente, com problemas estomacais. A suspeita, eu repito, é que a água de Várzea Grande esteja contaminada. Vamos acompanhar. A Vigilância Epidemiológica abriu um inquérito para investigar um possível surto de vômitos, diarreias, náuseas que ocorreu aqui em Várzea Grande na última semana. Nossos termômetros são as unidades de saúde, tanto as unidades básicas quanto nossos pronto atendimento, né? Então, quando a gente percebe, eles percebem que tem uma mudança nos atendimentos que eles estão fazendo por determinada doença ou agravo, né? Eles nos comunicam para a gente estar fazendo a investigação do caso e fazer a quebra da transmissão, né? Esse é o nosso principal objetivo, né? Traçar estratégias para evitar que outras pessoas adoeçam. E nesse caso desse possível surto de diarreia, vômitos, náuseas que aconteceu em Várzea Grande na última semana, houve um pedido para ser investigado, para saber de onde vêm as causas? Como é que foi? Então, a gente teve algumas unidades que startaram isso para a gente, né? Que houve um aumento, aproximadamente de 50% dos atendimentos com esse tipo de quadro, né? Diarreia, vômito, náusea, dor abdominal. Então, isso fez com que nós tivéssemos um outro olhar, começássemos uma investigação dos casos para saber se tem vínculo e saber de onde pode ser a possível causa. Nós ainda estamos no processo de investigação, porque nós olhamos para o prontuário, ligamos para a paciente, vamos coletar alguns exames, né? Porque o paciente não pode ter iniciado ainda com antibiótico para poder ser oportuno e eficaz esse exame, né? Então, a gente ainda está nesse processo, mas a gente observou que teve um aumento e já decaiu novamente esses quadros dessas pessoas procurando atendimento. E dessa forma que esses pacientes estão sendo tratados, existe a possibilidade também deles terem contraído o coronavírus, estarem com Covid, ou são sintomas diferentes? Então, alguns sintomas são parecidos com Covid, porque a diarreia pode acontecer como sintomas do Covid. Mas o Covid, ele também tem a parte respiratória, né? Tem a dor de garganta, tem a tosse. Então, o que a gente pede para a população é procurar o atendimento médico, né? Porque somente um médico vai poder dar o diagnóstico corretamente para ele. E a água que é distribuída aqui no município, ela pode também ter alguma relação com esse surto? Então, a gente está investigando, né, como a gente falou. Então, pode ser alimento, pode ser água, a gente ainda não tem uma causa definida ainda. É complicada a situação de Várzea Grande, já não tem água. A água que chega suja. E a água que não chega aparentemente suja pode estar causando diarreia na população de VG. É aquilo que a gente tem sempre dito aqui. O DAE em Várzea Grande é um órgão que, infelizmente, precisa de investimento urgentemente para melhorar a qualidade da água, a qualidade do atendimento, a água que falta, que não chega às torneiras das casas. E é por isso que é importante você acompanhar a partir de amanhã aqui as propostas dos candidatos. Óbvio que a gente vai entrevistar os candidatos à Prefeitura da capital, mas é importante você acompanhar para que a gente possa, casos como esse aqui, ó, são casos de saúde pública e que às vezes não tem solução, como é o caso de VG, problema crônico, antigo e que não tem solução. Fato é que o Departamento de Águas e Esgoto de Várzea Grande precisa urgentemente passar por uma reformulação para atender melhor a população. Bem, vou trocar aqui a reportagem agora, vou chamar de novo a Natália ao vivo. Ela está aqui, ó, drive-thru da reciclagem, óleo de cozinha usado, plástico, papel, papelão, metais, vidro e remédios vencidos. Ou seja, você vai poder doar tudo isso aí, sistema drive-thru. A Natália tem os detalhes para a gente. Natália. Drive-thru da reciclagem, Anderson, isso mesmo. A campanha faz parte da 3ª semana Lixo Zero de Cuiabá. E todo o valor arrecadado com a reciclagem será 100% doado para o Hospital de Câncer. E aqui você vai poder trazer desde óleo que você usa em casa até remédios vencidos. E para explicar certinho para a gente como é que funciona essa campanha, eu vou conversar com o Jean Peliciari, que é idealizador do projeto Teoria Verde.
Verde. Jean, então explica pra gente como é que vai funcionar, como é que funciona, né, esse projeto. Bom, a Semana Lixo Zero é uma oportunidade para as pessoas despertarem, né, sobre as questões ambientais da geração e destinação correta dos resíduos. Então é uma semana repleta com várias atividades online, com cursos, oficinas, webinars, e nós temos o Drive-Thru da reciclagem, que é essa campanha onde nós mostramos para a população que lixo não existe, o que existe é resíduo. Esse resíduo pode gerar um recurso e, nesse caso, 100% ajuda o Hospital de Câncer. Nas 3 primeiras edições dessa campanha, nós conseguimos já doar 81 mil reais que veio do lixo eletrônico. E agora nós ampliamos, né? Não é somente o lixo eletrônico, mas também o óleo de cozinha, o plástico, o papel, o papelão, os metais, o vidro e o remédio vencido. É uma nova visão, na verdade, que a gente está propondo para Cuiabá, que as pessoas comecem nesse processo de separação de resíduos dentro de casa, que nós estamos muito atrasados, né? Vamos falar a verdade, é uma capital atrasada no que diz respeito à educação ambiental. Tudo que está sendo colocado no lixo dentro de casa misturado, está indo para a porta de casa, um caminhão pega e leva para enterrar a 5 quilômetros do centro da cidade. Então, a gente precisa ter esse novo olhar e essa campanha ela vem com essa proposta. E como as pessoas devem trazer? Tudo limpinho, sequinho, ensacado? Qual que é a forma de trazer o lixo aqui? Olha, muito importante essa pergunta, exatamente. Não é lixo, é resíduo e as pessoas precisam higienizar esses resíduos. Então, tem ali a embalagem de leite, vai ali, passa uma água, higieniza, separa e traz pra gente. E com todas as outras embalagens, né? Embalagem de material de limpeza, todo tipo de embalagem que a gente gera dentro de casa, você higieniza, separa, faz uma pré-triagem e você pode destinar para o Drive-Thru. 100% destinado para o Hospital de Câncer. E até quando vai essa campanha e quais são os pontos de coleta? Olha, começamos hoje, né? Aqui nós estamos no Centro Sebrae de Sustentabilidade, que fica no Centro Político Administrativo. Nós temos também a Ecodescarte, que fica lá no centro, na Miranda Reis. A Central de Reciclagem, que fica no Tijucal. A Corepan, no Shopping Popular. A Gramarca Cuiabá, na Miguel Stil. Lions Clube, Cuiabá Norte, na Lixeira. Associação do Jardim das Américas, no HCAM, no Reciclate, em Várzea Grande e na Multipapel. São os 13 pontos. 13 pontos em Cuiabá e Várzea Grande. Quem quiser relembrar todos esses pontos, pode consultar em algum site, alguma rede social? Entra no Instagram da Teoria Verde, né? E também o site semanalixozero.com.br, programação de Mato Grosso. São 22 cidades do estado de Mato Grosso que estão participando dessa campanha. Tá ok, muito obrigada, Jean. Então é isso, Anderson. Então, para quem quiser participar, basta ir até um dos locais de coleta. Pois é, Natália, essa história da reciclagem não é nova, né? É uma história antiga e me parece que as campanhas que são realizadas não conseguem alcançar os objetivos. Por quê? Porque nós somos bem desleixados com relação ao nosso lixo. A gente mistura tudo mesmo, né? Apesar de saber que vai demorar para a natureza consumir tudo isso, apesar de saber que é possível reciclar, é possível separar, nós, cidadãos, acabamos sendo meio desleixados, tem hora. Condomínios também, né? A gente não vê condomínios aí com cestos de lixos para coleta reciclável, para que os moradores façam aquela coleta, aquela história toda. Mas, enfim, é preciso continuar assim a campanha, sendo perseverante, para que a gente diminua os impactos na nossa natureza com relação a essa história aí. Obrigado, Natália, pelas informações. Obrigado, Jean, pela participação aqui no JMT, programa estreando hoje. Eu estou doidinho para mostrar o cenário do Itiapa, mas não vou mostrar. Você vai ficar curioso para saber. Senão eu quebro a surpresa do Itiapa. Daqui a pouquinho, depois do JMT, tem programa de esporte aqui na Cidade Verde, hein? Tem o Itiapa. O cenário tá maravilhoso, hein? O cenário tá fora do normal. Vai ter gente que vai ficar assim, ó. Você não viu? Eu não vi ainda. Não vi cenário desse aqui no estado, ó. Sensacional. Daqui a pouco a estreia do Itiapa na programação da Cidade Verde, programa de esporte que vem do rádio para a televisão e eu tenho certeza que você vai gostar. Agora é meio-dia e 58, mais uma pausa, mais um intervalo. Já vou falar com o pessoal do Itiapa, mas não vou lá no estúdio deles, não. Estou caminhando para cá só para dar uma curiosidade maior, mas o cenário, ó, esse que você está vendo atrás é o cenarinho né? Cenarinho, pequenininho, ó, do JMT, que vai entrevistar também os candidatos a prefeito aqui da capital, hein? Eu vou para o intervalo, vou para uma pausa. Tô invadindo o cenário do Itiapa já. Tô invadindo, ó. Vou parar aqui, né? Não apareceu ainda, não dá para aparecer, ó. Tô invadindo o cenário do Itiapa. Vou voltar. Vou pro intervalo, vou para uma pausa. Até já.
Muito bem, JMT está de volta depois do intervalo comercial. Programa estreando hoje, semana de estreias aqui no Grupo Cidade Verde de Comunicação. E a gente levando para você jornalismo de qualidade, para você que é espectador fiel da TV Cidade Verde. Olha, o Centro de Triagem da Arena Pantanal, criado pelo governo do estado para atender suspeitos de casos de Covid-19, suspendeu os atendimentos. Teve uma chuvarada aí, acabou trazendo problema, transtorno lá no Centro de Triagem. A Natália está ao vivaço lá no Centro de Triagem. Tem outras informações para a gente, Natália. É isso mesmo, Anderson, uma informação muito importante para a população, né? Quem procurar o centro de triagem hoje não haverá atendimento no centro de triagem da Covid na Arena Pantanal. Os atendimentos que estavam agendados para hoje, eles serão transferidos para o sábado. A chuva intensa do último sábado, que causou alguns estragos nas estruturas móveis da unidade. Mas a manutenção já está sendo feita no local e a informação, Anderson, é de que o serviço volte a funcionar amanhã. Quanto ao centro de Covid, desde o dia 22 de julho, que o centro de triagem viabilizou o teste da Covid para 54.376 pessoas. Do total, 9.249 testaram positivo para o coronavírus e 29.364 tiveram resultado negativo e 15.763 foram consideradas como suspeitas de estarem com a Covid-19. Ao todo, também foram realizadas 4.084 tomografias para o tratamento dos pacientes que testaram positivo ou mesmo com suspeita de coronavírus. A farmácia também da unidade já entregou mais de 25 mil kits de medicamentos. Os remédios foram receitados após realização de consulta com os médicos que atuam na unidade. A unidade vem tendo bastante importância para a capital e para as pessoas do interior também que vêm se consultar, vêm realizar os testes para saber se testam positivo ou não. Então, lembrando, as pessoas que estavam com agendamento marcado para hoje no Centro de Triagem Covid-19 da Arena Pantanal terão seus agendamentos automaticamente transferidos para segunda-feira. Tá bom, Natália, obrigado pelas informações. Só fazendo uma correção, eu falei que ela estava em frente à arena, lá na arena, não, ela está em frente à Secretaria Estadual de Saúde, tá? As informações importantes para você aí, você que teve o seu atendimento cancelado, suspenso em função de hoje não estar funcionando lá, automaticamente vai ser reagendado. Agora são 1h06 já, a gente vai até 1h15, é 1 hora de programa, né? Em função da propaganda eleitoral, a gente está começando meio-dia e 15 e vai até a 1h15. Eu tenho uma história aqui que aconteceu lá em Nova Mutum, de um filhote de capivara que acabou sobrevivendo ao ataque de uma onça. A mãe do filhotinho morreu, né? Uma história singela, mas é o mundo animal. Foi uma anta que eu falei o quê? É anta? Ah, tá aqui na tela, né? Ó, tá aqui, ó. Olha só, e ela já está passando por tratamento, né? A recuperação é boa e com um pouco mais de dias no tratamento, ela vai poder voltar ao seu habitat natural, à natureza. No ataque, a mãe do filhote da onça não resistiu ao ferimento e morreu. Quem preparou a reportagem para a gente lá no Nova Mutum foi a Fabrícia Vieiro. Manso e com uma aparência saudável. Nem parece o mesmo filhote de anta que chegou na casa de apoio no final do mês de setembro. Na época estava muito machucado e assustado. Ela chegou bem debilitada, ela estava na fazenda verde amarela e eles, uns 40 quilômetros daqui, eles avisaram. Ela tinha sido atacada por uma onça e nós fomos lá buscá-la. Ela estava muito ferida, muito debilitada, infecção, tinha bicho, foi tratada. Só que o que a gente percebeu no decorrer desse mês é que a ferida fechava e depois tornava a abrir. Ela foi encaminhada agora para o raio-x e descobriu-se que ela tem uma outra fratura muito grave no ombro com pedaços ósseos e é o que está causando essa infecção. Nós não conseguimos acesso aos pedaços para limpar, teria que amputar a pata, nós optamos por não amputar e ela está sendo tratada por antibiótico até que o próprio organismo consiga livrar e ela ficar, porque é um animal que vai chegar a 200 quilos. Como é que ela vai ficar sem essa pata, né? E ela está muito bem, ela se alimenta bem, ela anda, ela corre, ela sobe na cama, então não tem por que amputar a pata. É tratar para que essa infecção que está muito bem localizada seja
eliminada para que ela possa ter uma vida absolutamente normal. Vai ficar um pouquinho manca, mas isso não vai fazer sentido na vida dela. O ataque da onça pintada, que matou a mãe, vai deixar sequelas no filhote. A pata manca ficou como uma marca registrada, mas não impede dele se alimentar e movimentar. Essa fratura vai ter que se consolidar sozinha, porque o recomendável pelo Estado seria amputação, e nós não queremos amputar essa mocinha. E como ela está se recuperando bem, ela não tem febre, ela come, nós vamos deixar assim, tratando com antibiótico, para que ela se recupere e tenha uma vida normal. Conforme os dias foram passando, o animal foi se recuperando muito bem e até já recebeu um nome carinhoso, é a Flor. Isso porque ela passa a maior parte do tempo embaixo da sombra desta primavera. Hoje, Flor recebe o alimento em várias vezes por dia. Ela gosta muito de comer mamão e bebe até 6 litros de leite. Ganhou alguns quilos e está quase pronta para voltar para casa. O retorno dela não é simplesmente fazer a soltura. Ela vai para um lugar, nós estamos tensionando uma pousada que existe em Nobres, onde tem lagoas, onde tem facilidade de alimento e onde tem gente para alimentar, porque ela ainda toma leite, uma média de 6 litros por dia, que tenha quem cuide dela até que ela sozinha resolva ir embora. E é o que tem acontecido com várias que nós já recebemos. Elas vão, voltam, mas estão vivendo vida livre. Temos inclusive uma que foi para uma chácara bem pequenininha, tininha, ela já voltou com um filhote. Vem, toma banho na lagoa, come e vai embora. A anta é o maior mamífero terrestre do Brasil, alcançando até 1,20 m de altura. São animais fortes, de hábitos solitários. Daqui a um ano, se tudo ocorrer bem, Flor não terá mais esta aparência. Mas sua história sempre será lembrada como a de um animal corajoso e que lutou pela própria vida. Muito bem, essa aí é a história da Flor. Aliás, enquanto tem um monte de gente aí que maltrata animais, você viu aí, ó, o tratamento dado a esse animal, é o que você que tem animal em casa devia fazer, né? Não judiar, como a gente mostra de vez em quando aqui, as pessoas que não têm a mínima consideração. Querem ter um animalzinho de estimação em casa, querem ter um bichinho, mas não quer cuidar. Olha só, ela vai voltar para a natureza e detalhe, né? Ela está passando por isso, não foi porque o ser humano a maltratou, não. É que o mundo animal é assim mesmo. A onça não foi lá simplesmente para maltratá-la. A onça foi lá para se alimentar. Ela acabou dando sorte e conseguiu escapar e agora está passando pela recuperação aí. Bom, vamos falar de futebol, vamos falar de esporte um pouquinho, porque ontem foram 20 pênaltis nas oitavas de final do jogo do São Paulo contra o Fortaleza. Rapaz, foi de tirar pica-pau do louco, né? O negócio foram 20 cobranças de pênalti. O jogo estava 2-0 pro São Paulo. Fortaleza foi lá e empatou isso no Morumbi, hein? Fortaleza foi lá e empatou. Depois foi para cobrança de pênaltis, 10 pênaltis para cada lado para saber quem é que ia para as oitavas. E nessa pegada tá o Cuiabá também, o nosso representante da Série B do Campeonato Brasileiro, que também vai encarar jogos da Copa do Brasil e vai jogar uma partida pelas oitavas de final. O Kaique Alves tem informações pra gente. Vamos ver. O Cuiabá, que jogou no último sábado contra o Sampaio Corrêa e acabou perdendo por 3-0 lá no Maranhão, caiu para a terceira colocação do Campeonato Brasileiro da Série B. Agora a atenção é toda voltada para o jogo contra o Botafogo, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O Dourado, que já está no Rio de Janeiro desde ontem, já tem treino marcado para o período da tarde de hoje. O Cuiabá não irá contar com os jogadores Rafael Gava, Felipe Marques e Everton Senna, que estão se recuperando de lesão. Mas há uma expectativa da estreia dos recém-contratados do Dourado, o volante Nenê Bonilha e o meia Diego Jardel. A partida entre Botafogo e Cuiabá está marcada para as 21h30, horário de Brasília. Será a 11ª participação do Dourado na competição. Kaique Alves para a TV Cidade Verde. E vale aí a nossa torcida, vale a nossa torcida pelo Cuiabá, pelo Dourado, né? Daqui a pouquinho tem De Chapa ao vivaço aqui na TV Cidade Verde, nessa semana de estreia. E a nossa torcida para o Cuiabá, eu já mostrei um pedacinho do cenário do De Chapa, tô deixando você com água na boca e agora eu vou para lá. Vou falar com o Otávio Fonseca, do De Chapa, daqui a pouquinho o programa estreando, mas você vê que não tá aparecendo o cenário deles ainda, né? Cara,
O cenário ficou sensacional. Não sei quem desenhou, não sei de quem foi a ideia, mas o cenário do The Chapa está espetacular. Otávio, você e toda a equipe, sejam bem-vindos aqui à TV Cidade Verde. Eu tenho certeza que o The Chapa do rádio para a televisão vai fazer um sucesso estrondoso, como vem fazendo no rádio e agora também na televisão. Sejam bem-vindos, bom programa. Obrigado, Anderson. E assim, a galera já está aqui toda no aquecimento, ó, tô no aquecimento aqui também, entendeu? O time está aqui, você está deixando a rapaziada com gostinho na boca, né? Será que esse nosso cenário tá tudo isso mesmo? Mas a equipe já está aqui, já está montada, a matéria já está tudo certinho aqui para você, para a gente poder falar tudo e mais um pouco sobre futebol e aí trazer um pouco dessa resenha, né, que o The Chapa faz na rádio, também agora, né, para a TV Cidade Verde. Então, às 13h15, daqui a pouquinho, o The Chapa está no ar, estreando aqui na TV Cidade Verde. Por enquanto, a expectativa, né? O JMT está ali do fundo, estreando hoje, não está nem a marca do The Chapa ainda. Mas, enfim, qual o principal destaque hoje do programa? Tem algum, não? Tem. Infelizmente, aí, né, a derrota do Cuiabá, igual você, né, já havia dito aí sobre o São Paulo na Copa do Brasil, que conseguiu aí nos pênaltis. Então, tem também o jogo, para mim, foi o melhor jogo até o momento do Campeonato Brasileiro entre Inter e Flamengo. Então, tem tudo isso e mais um pouco aqui. A gente vai estar debatendo também sobre o técnico do São Paulo, a derrota do Santos também, né, pro Fluminense, que a gente nunca sabe o que vem. Então, daqui a pouquinho tem o The Chapa. Obrigado, Otávio. Daqui a pouquinho tem o The Chapa, estreia, semana de estreia aqui na TV Cidade Verde e o JMT acabou, terminou. Amanhã a gente está de volta ao 12h15, logo depois da propaganda eleitoral obrigatória e amanhã a primeira entrevista com os candidatos a prefeito aqui da capital. Muito obrigado pela sua audiência, uma boa tarde para você. Amanhã a gente se vê, ó. Beijo, tchau.